Amigas e amigos, duas ações recentes do processo golpista revelam que nós estamos caminhando a passos largos no processo de regressão civilizatória instalado a partir de meados de 2013, quando a direita deflagrou a sua marcha golpista. Falo aqui desta repercussão da decisão do STF sobre o dito foro privilegiado, que não é foro privilegiado, é foro de prerrogativa de funções. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, tem um sentido nisso, um sentido civilizado, né? Evidentemente que isso é usado para lá e para cá, de acordo com as conveniências, sobretudo as conveniências da direita. A mídia vem falando disso, não é de hoje, né? Porque tem uma lógica movendo isso. Por que de repente eles descobriram, entre aspas, o foro privilegiado? Antes da Operação Lava Jato não tinha o tal do foro privilegiado, né? Aí surgiu a Operação Lava Jato dizendo isso. A Operação Lava Jato, na verdade, quer superpoderes. Nós vamos pegar toda essa classe política e quem a gente quiser. Por isso que tem essa pressão para acabar com o foro privilegiado. Não tem nada de justiça e de combate à corrupção. É isso que eu falo, né? É um 171, o batedor de carteira, né? Aquele que explora o sentimento de justiça do povo. O batedor de carteira faz isso. Ele bate a carteira e sai gritando, pega ladrão, que o povo fica indignado. Quem roubou a carteira? Ah, correu pra cá, correu pra lá. E o ladrão, o batedor de carteira junto, gritando, pega ladrão. Eu tenho falado dessa prática. Eles só podem fazer isso com esses recursos do batedor de carteira. Eles vão dizer a verdade pro povo. Nós não estamos aqui querendo acabar com o foro privilegiado. Nós estamos, na verdade, aqui querendo bater carteira e gritar, pega ladrão. É isso. Não é nada mais, nada menos do que isso. Aí o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já pôs em andamento a PEC, né, proposta de emenda constitucional, que amplia o foro privilegiado, a restrição ao foro, entre aspas, foro privilegiado, né, sempre que eu disser foro privilegiado, entre aspas, que pega aonde deveria pegar, onde já deveria existir há muito tempo, para inclusive coibir, limitar a movimentação de grupos corrompidos, de corruptos, que é o Poder Judiciário. Né? Alguém viu Sérgio Moro, Carlos Fernando dos Santos Lima, Deltan Dallagnol pedindo o fim do foro privilegiado no Poder Judiciário? Por que eles são os políticos? É isso. Eles demonizam a questão política, a dita classe política, como se o político fosse um ser à parte da sociedade. Aquele ali é político. Consequentemente, ele tem toda uma peculiaridade que faz dele um político. Isso é o batedor de carteira que faz isso. Todos são políticos. Agora, tem gente que faz política no seu sentido literal. A política existe para que o povo possa participar da dinâmica do país, votar, ser votado, participar, propor projetos, né, ter acesso, enfim, ao poder. Né? Ao participar da dinâmica política do país, o povo, consequentemente, participa da dinâmica social, da dinâmica econômica, questão de distribuição de renda, quem produz, quem fica com quem e tudo mais. Por isso que a direita demoniza a política. Isso aí são políticos, como se eles não fossem políticos. Tem uma lógica nisso, que é aquela que eu tenho dito aqui, de transferir a dinâmica do país, do mundo da política, que é civilizado, que num mundo político democrático tem que haver os respeitos, né? A questão da ética na política, tão falada, ética é respeito aos outros. A ética na política é uma questão fundamental, uma questão de princípios. Então o que eles fazem? Eles burlam a ética, criam o mercado da falsa ética, do falso combate à corrupção, para dizer que os políticos são corruptos. Consequentemente, afasta o povo dessa dinâmica. Esse é o sentido de toda coisa, do batedor de carteira. Com esse discurso, né, o 171, o vendedor de bilhete premiado, o passador de cheque sem fundo, né, esses pregadores de seitas que não tem nada a ver com a religiosidade do povo, manipulam o interesse, o sentimento ético e moral do povo pela religião. É isso que eu falei aqui, ficam lá pregando, Jeremias falou não sei o quê, Malaquias também falou, Zé Dias também falou não sei o quê, e blá blá blá. Né, e ficam, sim, o doutor pastor, mas e a questão aí da indústria do dízimo? Essas pregações que vocês ficam fazendo aí, fascistas, viva Sérgio Moro. A pessoa, é fácil a gente identificar o vigarista.
Quando ele diz somos todos Sérgio Moro, viva Jair Bolsonaro e tal, é um vigarista, claro que é um vigarista. Está pregando vigarice. E quem segue, né, evidentemente, né, que a gente precisa fazer aí as separações, as nuances, tem muita gente que acredita nisso, acha que vai para o céu, indo na igreja do Deltan Dallagnol, do Magno Malta, né, e outros tantos por aí, traficantes da fé, acha que vai para o céu. Agora, tem uma grande parcela que é de malandro, de malandros, né, que criam um círculo social para ver como compra, como vende, como engana os outros, para trazer mais incautos. Aquilo que eu falei recentemente aqui da pregação do Silas Malafaia. Quem tem igreja pequena tem salário pequeno, quem tem igreja média tem salário médio, quem tem igreja grande tem salário grande. Olha aí, vamos enganar o máximo de trouxas possível, né, para a gente ter salários grandes. Tem malandros nessas igrejas que vivem disso. Abre igreja aqui, abre igreja ali, para ver como é que ganha um aqui, né, outro ali e tal. Eu conheço gente assim, conheço. Né? Agora, eles precisam... Isso é uma lógica que rege tudo isso. Né? Isso serve... É o mercado, né, que eu tenho falado aqui, que eu falei do Marx, que ele dizia do capitalista como o rei Midas, que em tudo que tocava virava ouro. Né? O Marx dizia o capitalista em tudo que ele toca vira mercadoria. O mercado da fé. O tráfico da fé, o tráfico da ética, o tráfico do falso moralismo, né? Esse moralismo do Bahamas, a dupla moral, enfim, é uma lógica que move tudo isso. Quando fala-se de foro privilegiado para a classe política, né? Esse negócio da PEC, do Rodrigo Maia, isso aqui vai ser bombardeado aí pela direita, pela mídia, pelo Grupo Globo, sobretudo, de maneira, vai dizer que estão perseguindo a Operação Lava Jato, né? Que estão querendo acabar com o combate à corrupção. Né, todos podem escrever aí como eles vão atacar isso, né, para não sair das gavetas, porque ataca o mundo deles, né? Então tem uma hipocrisia, né? É uma manifestação do processo de regressão civilizatória, a volta, né, para a lógica da justiça medieval, né, a justiça de Torquemada, né, aquela justiça de trogloditas, a regressão à bestialidade, segundo a tese do Darwin. Essas regressões são temporárias, mas o fato é que existem os efeitos, temporária ou não, a regressão à bestialidade. Com tudo isso nós estamos vendo aí. A outra questão, essa fase mais recente da Operação Lava Jato, chamada Câmbio Desligo, um nome ridículo, padrão Lava Jato, ainda mais partindo lá do juiz Marcelo Bretas, que a gente não poderia esperar algo mais sofisticado, mais elaborado, mais intelectual. Que diz que estão pegando os doleiros, 50 não sei quantos doleiros aí, que agora a coisa vai mudar de patamar, vão chegar aí nas contas 52, né, contas em 52 países, né, que vão puxar outra coisa, puxar aqui, puxar ali. Né? Alguém acredita nisso? Só alguém possivelmente acredita, né? Alguém que vai na igreja do Magno Malta, que vai na igreja do Silas Malafaia, sem segundas intenções, eu estou dizendo aqui. Sem ser esses aí que querem ver como abre uma igreja aqui, outra ali, e arregimenta, né, otários para alimentar a indústria do dízimo, explorando a fé do povo, os princípios éticos e morais do povo. É sempre fazer essa distinção a pedido do Josival, né, quem são os verdadeiros religiosos, quem são os malandros que se utilizam disso. Todos os lugares têm isso. Né? Gente malandra se aproveitando da boa fé do povo. Qualquer lugar que a gente vai, a gente vê isso. Né? Aí, essa questão deste doleiro, chamado doleiro dos doleiros, o tal do Dario Messer. É interessante a gente puxar um pouco a história desse sujeito, para a gente entender como é que as coisas estão funcionando. Né? Antes da gente puxar a história, eu quero citar aqui a fala deste coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, tal do Eduardo El Hagi. Eu estou falando aí sobretudo do Grupo Globo, né, fazendo bravatas, que ele disse: essa talvez seja a maior operação de combate à lavagem de dinheiro desde a do Banestado. Como se eles tivessem combatido alguma coisa do Banestado. Se pensarmos que a Operação Lava Jato começou em 2014 com a colaboração de um doleiro, podemos prever o que sairá dessas prisões dos doleiros que estão sendo feitas hoje. O potencial realmente é explosivo. Olha aí, gente, vem explosões aí. A Operação Lava Jato é a Operação Banestado.
os mesmos métodos, os mesmos personagens, só trocaram de nome e apareceu um dado novo aí, Lula. Só isso, o resto é tudo a mesma coisa, dinheirama passando embaixo dos narizes deles, saindo aí para evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, caixa 2, tudo varrido para debaixo do tapete. Alguém, é isso, né? Só se for algum frequentador incauto, ingênuo, besta da igreja do Magno Malta, do Deltan Dallagnol, né, e de outros aí, para acreditar nessa fala aqui do tal do coordenador da Lava Jato. É isso, porque o tal do Dario Messer, né, ele apareceu lá no caso do Banestado em 2004, né, o juiz, na época, o juiz Sérgio Moro falou dele, disse que já tinha ouvido falar dele na delação do também operador financeiro, né, e ponto-chave na Lava Jato, Alberto Youssef. Veja bem, era a Operação Banestado, virou a Operação Lava Jato, só trocou o nome, né, os mesmos personagens, os mesmos métodos, com um dado novo, Lula. Né, que ela foi criada para isso. O Grupo Globo foi lá, ó, tem uma turma aqui da Operação Banestado, vamos pegar eles, esse método dá certo para a gente perseguir o ex-presidente Lula, criar o Tribunal Lula, anti-Lula, essa rosca sem fim, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, né? Agora ele ouviu falar do Dario Messer e não fez nada. Alberto Youssef falou com ele, eu conheço o Dario Messer e tal, deu toda, num depoimento que o Youssef falou do Dario Messer, né, ele disse o seguinte, ele detalhou a existência de contas em bancos de Nova York e descreveu que em um único dia poderia transferir mais de $1,5 milhão de dólares à cidade paraguaia de Cidade del Este para que a partir dali fossem enviados a contas bancárias nos Estados Unidos. Eu falei aqui da Ponte da Amizade, se todo o dinheiro que dizem que saiu por ali, né, passasse pela Ponte da Amizade, a ponte já teria afundado. Né, pelo peso. Isso é conhecidíssimo. A revista Carta Capital, na época, fez uma edição especial com matéria de capa só sobre isso, Lavanderia Brasil. Né? Acho que deve até ter aí na internet. Todo mundo sabe que aquilo ali é um pomar de laranjas desse esquema aí do Banestado contra CC5, o japonês da Federal que operava ali na fronteira. Que é só chegar lá e perguntar para os mais antigos ali na fronteira, em Foz do Iguaçu, você já conhece o japonês? Conhece? E como conheço? Garantido ou não? Estou aqui, não? Garantido ou não? Fazendo aqui, né, operação. De quê? Banestado, conta CC5. Literalmente o Youssef disse em 2014, normalmente 2004, depoimento em 2004. Lá na Operação Banestado. Normalmente eles tinham suas contas no Paraguai, em Foz do Iguaçu, e nós comprávamos sua proteção. Comprava o japonês aí. Eles nos entregavam em Foz do Iguaçu e eu direcionava as contas deles, que era para que se fizesse o depósito na conta deles. Naquela época era no Bamerindos, que é o HSBC, e Banco do Brasil, e tinha algo também no Unibanco. Depois vieram as famosas contas CC5. Ali, os bancos operando no esquema e tal. E o Sérgio Moro lá no meio, né? Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, que foi lá para os Estados Unidos fazer ocultação de documentos lá e tal. Tá na revista Isto É. Né? Em junho de 2017, os investigadores da Lava Jato já tinham informado que tinham interesse em aprofundar as investigações sobre Messer. Tinham interesses. Tem o Messer, Dario Messer aí. Vamos pensar aqui, né, se a gente vai atrás dele ou não, o que a gente vai fazer, deixa ele para lá. Oportunamente a gente cria a Operação Câmbio Desligo, no interesse do Marcelo Bretas e tal. É isso aí. Em 2015, o ministro do STF, Otávio Zavascki, disse, sempre que os investigadores puxam uma pena, vem uma galinha. Ora, eles estão dentro do galinheiro, é penas para todos os lados, é só pena que voa. Né? Lógico, você puxar, inclusive puxar a pena deles, né? Puxar um pouquinho apenas, é só galinha que vem, né? Eles são paus de galinheiro. É isso que eu falo aqui. Vamos limpar o Brasil da classe política, da corrupção política, com o pau de galinheiro na mão. Chap, chap, chap. Jogando, né, tudo que se produz em um galinheiro. Eles saíram de dentro do galinheiro. Lógico que se puxar a pena, vai sair galinha para todo lado. Sai galinha e outras coisas também. Essa história. Aí a gente vai para o concreto, né, da regressão civilizatória e comportamento do juiz Sérgio Moro. Isso é um absurdo isso.
né? Essa questão da mídia, de encobrir, manipular, maquiar e tudo mais, isso é gravíssimo. Isso deveria estar na linha de frente das preocupações dos setores democráticos, progressistas e populares, patrióticos, para salvar o Brasil das mãos dessa gente. Né? Um Torquemada, isso aqui é troglodita, justiça da Idade Média, e eu para trás até, né? A bestialidade, a ditadura da bestialidade, é para isso que nós estamos caminhando. Que a defesa do Lula ajuizou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contestando a decisão do juiz Sérgio Moro de não enviar os casos para a Justiça Federal de São Paulo. Aquela história, né? Repito, né, que ele está dando uma banana por STF. Tem o Tribunal Moro, costas largas, isso que o Gilmar Mendes falou, né? A terceira turma é a Globo News, né, que, fina ironia, né? Repito, é que no STF tem 2 turmas e tem uma terceira. É isso. O juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, também ignorou essa decisão do TRF1, né, que é essa história lá do empresário Raul Smith, que ele simplesmente ignorou, né, o habeas corpus, mas que tem uma... Falei aqui, escreveu, né, que tem uma equipe da Polícia Federal pronta para ir buscá-lo em Portugal. Agora parece que ele foi solto lá pela Justiça de Portugal. Isso não tem... É um tribunal de bestialidade, né? Tribunal de exceção, estado de exceção. Aí teve um grupo de 400 advogados que divulgou um manifesto em defesa dos advogados Antônio Carlos de Almeida, Castro, Cacá e Diogo Malan. Que é isso? Porque o Moro acusou eles. É típico do Moro, né? Grampeou o escritório da defesa do Lula. Aquelas histórias todas, os telefonemas que ele divulgou. Então, se sente, é a certeza da impunidade, o ditador, o Mussolini de Maringá, né? Também teve o caso aí, outro dado importante para a gente analisar, o caso do desembargador federal Ney Melo, que mandou revogou a prisão preventiva do ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Essas prisões, por que não teve essas prisões na Operação Banestado? Teria que prender Marinho, teria que prender gente graúda, né, o combate à corrupção efetivo, que ele disse aqui, não se pode consentir que a prisão preventiva seja usada para antecipar a aplicação da pena sob o risco de se desvirtuar sua finalidade, ferindo o princípio da presunção de inocência consagrado em nosso sistema pátrio. O João Vacari Neto, por exemplo, prisão preventiva, está lá há mais de 3 anos. O Lula, prisão preventiva. Quando que eles vão julgar, né, em instância final, o mérito? É aí que está a questão toda. É o tribunal de exceção aí. Né? Olha o que é o Tribunal Anti-Lula, a transformação da Operação Banestado em Operação Lava Jato. Enquanto a corrupção de verdade corre solta, né, corre aí pelo mundo afora, eles ficam criando essas manobras diversionistas, prendendo doleiro, dizendo, eles vão prender para fazer seletividade, eles têm um objetivo, pode escrever aí. Não é atrás de doleiro coisa nenhuma, vão soltar eles logo logo. Já soltaram, e aliás isso é resultado de delação premiada, indústria da delação premiada. Estão atrás de coisas aí, ligando o Sérgio Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral e tal. Mas se eles conseguirem os objetivos deles, muito que bem, segue em frente. Se não, solta, acabou a história, vai para debaixo do tapete, ou deixa eles lá apodrecendo na cadeia, como eles fazem com as prisões preventivas, né, nas masmorras da Lava Jato lá em Curitiba, o DOI-CODE, em versão moderna, né, que é o padrão das prisões do povo, aí nas periferias, nas delegacias, onde tem delegado corrupto e seu staff de corrupção, prende do jeito que quer, solta do jeito que quer, nem comunica à justiça que tem gente presa lá. Nem quem conhece um pouco disso sabe perfeitamente bem que funciona exatamente assim. É um sistema de estado de exceção paralelo. Né? O Lula, o João Vacari Neto, o José Dirceu são presos da periferia, dos morros cariocas, do povo do campo que luta pela sua sobrevivência, sem terra, sem teto. É preso o padrão da prisão do povo, como o povo é tratado nas delegacias, nas prisões. Bem diferente do colarinho branco, os gravatas. Isso aí, ó, Dario Messer, essa turma toda, Marinho, né, a turma que faz aí evasão de divisas, lavar dinheiro, sonegação de imposto, né, a turma do Poder Judiciário, né, quer dizer, essa turma que fica varrendo corrupção para debaixo do tapete. O que é? Quem varre corrupção para debaixo do tapete não é corrupto? Ocultação de corrupção? Dizem que a Operação Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção, é um mantra da mídia, né, da direita. É, na verdade, a maior operação da história, podemos dizer. A maior operação de ocultação de corrupção e de politicagem.
É a maior. Se tem na história algum processo de ocultação de corrupção, chama-se Operação Lava Jato. Que, repito, Operação Banestado, que mudou de nome. O Lênio Streck escreve na Jurista aí, que eu falo sempre dele aqui na revista Consultor Jurídico, ele fala aqui de uma matéria da revista Isto É, né, que xinga o Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, essa questão que tirou as delações da Odebrecht lá das garras do Sérgio Moro. A gente diz que é o trio do mal, e aí ele vai mostrando aqui a sujeira, que essa revista Isto É um pau de galinheiro, uma das coisas mais sujas. Não à toa premiou o juiz Sérgio Moro. Não à toa. Estava lá ele com o Aécio Neves, o Michel Temer, rindo, cochichando, assim, aquele escândalo. Que é isso, né? Aí eles estão dizendo, isso não tem importância, né? Não tem mesmo, somos todos Sérgio Moro, eles são todos Moro. Essa turma toda aí que veste a bandeira, que joga a bandeira brasileira nas costas, minha bandeira jamais será vermelha, somos todos Sérgio Moro, são mesmo. A revista Isto É, né, o Aécio Neves, o Michel Temer, são todos Sérgio Moro e outros tantos mais aí. Né? Ele fala aqui, o Lênio Streck, né, que formou-se um imaginário pelo qual só é bom juiz aquele que julga de acordo com o que uma pretensa opinião pública estaria apoiando. Aquela história que eu falo que empurrar a opinião privada goela abaixo da opinião pública. Né, como certa mídia representaria esta opinião das ruas, entre aspas, o bom ministro ou o bom magistrado é aquele que julga de acordo com esta opinião, de acordo com os interesses deles. De forma artificial, ele, Moro, se tornou competente para todo e qualquer assunto desde que ligado à Petrobras. E agora o STF ousou discordar desta tese. Não duvido que, pelo andar da carruagem, em breve até os assaltos a postos de gasolina com a marca Petrobras deverão ser julgados por Moro. Ou a qualquer posto de gasolina, uma vez que a Petrobras distribui gasolina pelo Brasil afora. É isso aí, né? O Lênio Streck é genial, gosto muito dele. Né? Para arrematar, eu quero citar esse caso da revista Veja, a capa da revista Veja, que diz que na tarde de sexta-feira, dia 27, teve acesso com exclusividade ao local onde o Lula, né, que chama aqui o petista Lula, Veja, é uma burrice aqui, né? O petista Lula está detido, epíteto, está detido e reconstituiu o cotidiano de seu primeiro mês na prisão, uma rotina diferente dos outros 22 presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Isso aqui é corrupção. É corrupção, claro que é corrupção. Das duas, a corrupção é mentira, porque a Veja, ela vive em função dessas duas coisas, corrupção e mentira. Seja qual for, é a demonstração máxima da bestialidade do regresso civilizatório que eu comentei aqui. O Rui Castro, esse rato da Folha, rato pretoriano da Folha, né, comentei aqui também, falou recentemente que ele poderia visitar o Lula, mas não visitar não, é um preso aí comum, qualquer, né, um pé de chinelo, um demiurgo de Garanhuns. Né. Aí entra a questão importante, né, o Lula aceitaria esses ratos da Veja e o Rui Castro na sua cela? Ele limpa tudo, cuida tudo, e vai entrar ratos lá? Né, como é que é essa história? Ele não vai jamais, né? Um rato fedorento, nojento, né? Um rato que vive no lixo, chafurdando no lixo, vai entrar na cela dele? Né? E esses ratos perguntaram se o Lula aceitaria eles dentro da sua cela? Certamente não aceitaria, o Lula tem dignidade, não é desse submundo, onde esses becos sujos e imundos, onde vivem gente como a revista Veja, o Grupo Globo, né, o Rui Castro e outros tantos por aí. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.